Pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu tenho muito orgulho de trazer para vocês hoje o primeiro episódio da primeira temporada do podcast Empreende Contador. O podcast do Empreende Contador é um grande trabalho que nós estamos fazendo com esse movimento que é o Empreende Contador, que é ajudar empresários contábeis a ter cada vez mais sucesso nos seus negócios. E para aqueles que estão começando, saber os primeiros passos de como empreender. E aqui do meu lado eu tenho um dos grandes idealizadores desse movimento Empreende Contador, que é sócio da Foz Tecnologia, diretor executivo do Mercado Contábil, Jorge Cisne. Seja muito bem-vindo a esse primeiro episódio, meu amigo. Opa, Felipão, estamos juntos. É uma grande honra estar aqui nesse momento, nesse lançamento, né, desse projeto do podcast. O Empreende Contador nasceu em 2020, exatamente com a ideia de ajudar, apoiar aqueles que pretendem empreender na contabilidade, aqueles que já empreendem na contabilidade, os empresários atuais, a gente poder trazer à tona assuntos como gestão de pessoas, liderança, tecnologia, enfim, todos aqueles marketing, vendas, enfim, tudo aquilo que envolve as boas práticas dentro dessa nova realidade da transformação do mercado de contabilidade. E estamos juntos aqui, Felipão, para bater essa bola aqui, recebendo esses convidados maravilhosos, começando por hoje. Obrigado. Começando por hoje, e quando a gente começa, a gente gosta de fazer uma grande estreia. A gente tem com a gente hoje um grande parceiro, ele que é empresário, sócio, fundador da Conecta Contábil, é um dos grandes parceiros da Fortes Tecnologia há muitos anos, e eu vou contar algumas coisinhas dele aqui que não são necessariamente da contabilidade, mas que fazem parte dessa história. Ele também vai falar um pouquinho mais, o Adolfo. Adolfo, seja muito bem-vindo. Obrigado. Ele que é contador, né, escolheu a contabilidade aqui de maneira natural, afinal, tem familiares ali que serviram ali como apoio para essa construção de uma carreira na contabilidade, mas ele tem uma coisa que eu gosto e que muitas vezes eu reforço nas minhas apresentações, nas minhas lives e nos webinars. Ele fala muito do empresário e da empresa de contabilidade. Isso é um ponto muito importante. A gente vai falar um pouquinho no podcast. A Conecta Contábil, ela já tem... Conecta Consultoria Contábil, ela tem 14 anos de história. Além disso, a gente está falando de uma empresa com aproximadamente 90 colaboradores dentro desse time. Tem uma coisa que, quando a gente foi lá entregar o convite, que eu achei muito legal, tem uma estrutura comercial muito grande, quando a gente olha para empresas de contabilidade. Isso é um ponto que a gente vai falar também, que é algo que normalmente a gente não vê nas empresas de contabilidade. Né? Atende todos os tipos de empresas, segmentos, portes, né? E, além disso, ele é casado, tem uma filha que se chama Aurora. E tem duas coisas aqui extremamente interessantes. Antes de começar o podcast, a gente estava falando de música. Já fiquei sabendo que ele coleciona discos de vinil aí, que é um apreciador da música. A gente estava falando um pouquinho de bossa nova, umas coisas aqui que a gente vai falar também. E fiquei sabendo que agora parece que deu uma diminuída, mas que é um profissional aí no mergulho, um mergulhador profissional. Profissional, não. Um esportista, né? Mas... Um esportista. Já antes da Aurora e da pandemia, era um hobby de relevância, né? A gente mergulhava bastante. E, gente, esse é o Adolfo. Adolfo Cireco, meu querido, muito obrigado por estar aqui com a gente. Pelo convite. Obrigado, fico muito honrado com o convite. Como o Felipe colocou, né? A Fortes é parceira da Conecta há muitos anos, né? E para a gente é uma honra participar desse momento, né? Primeiro, porque a gente aqui contribui com o desenvolvimento do empreendedorismo contábil, né? Perfeito. Quando eu falo do desenvolvimento do empreendedorismo contábil, é no sentido de exatamente como você colocou, da gente se perceber, e não que seja problema a gente ser profissional liberal, claro, ser contador, mas de também a gente perceber que existe um espaço para empresas de contabilidade, que se percebem como empresa de contabilidade, né? Não estou dizendo que esse é o único caminho, mas que sim é um caminho e que a gente precisa aplicar as boas práticas que a teoria coloca, que o mercado também coloca à disposição, enfim. Eu gosto bastante dessa visão da empresa de contabilidade, né? Eu acho que isso reforça, inclusive, esse seu lado empreendedor, né? Porque quando a gente acredita de uma forma bem intensa naquilo que faz,
de fato, você quer mudar de patamar Sim. o cenário não só da sua empresa, mas também do mercado de contabilidade como um todo. Isso, a gente sabe que você é uma pessoa influente dentro do mercado, isso estimula outros, né? Principalmente aqueles que estão entrando, porque quem está nos assistindo agora ou vai assistir posteriormente o nosso podcast, ele vai entender que para você entrar, os desafios são grandes. Né? O dia a dia, a gente vai falar um pouco sobre isso mais adiante, o dia a dia é muito desafiador. E a gente precisa se portar, se mostrar como realmente a gente é, como empresa de contabilidade. Empresa de contabilidade. Faz muito sentido. Né? Deixa eu aproveitar, já que a gente está entrando nesse assunto, como é que foi a escolha de ter uma carreira na contabilidade? Mas não foi escolha não, viu? Não foi escolha não? Assim, eu brinco, né, que não foi escolha, mas na verdade é evidente que foi, sempre é uma escolha, né? Vou contar um pouquinho do começo, assim, né? Sim. Somos 3 filhos, né? E meu pai é de Cascavel, minha mãe é aqui de Fortaleza. E meu pai veio para Fortaleza como aquela expressão antiga, né? O arrimo de família. Ele era um dos 8 filhos, né? Que veio para Fortaleza para estudar, enfim, para fazer esse movimento. Acabou iniciando a carreira profissional em uma empresa essa que ele ficou até aposentar, né? Então, ele começou, evidentemente, lá de baixo, começou como contínuo e chegou a um cargo. Chegou a ser contador de parte das empresas do grupo, na verdade é um conglomerado, e depois assumiu um cargo de gerência numa área financeira, enfim. E aí foi quando eu estava ali no 3º ano do ensino médio, né? Que foi quando o papai acabou aposentando e incentivado. Se eu já pensava em fazer contábeis, eu não sabia. Juro que eu não sabia por quê, tá? É o inconsciente trabalhando, eu viu? não sabia por quê. Mas aí foi quando incentivado por um colega, o papai decidiu iniciar, né, um pequeno escritório de contabilidade. Pois é. E aí eu estava no colégio e passava as tardes com ele nesse escritório de contabilidade, né? Numa realidade bem diferente, tá? Porque eu estou falando, eu gosto de colocar esse ponto, inclusive para o meu time, a gente tem um movimento, vou colocando alguns detalhes da Conexa, tá? Sim. A gente tem um movimento de disseminação de cultura que a gente teve bastante cuidado, principalmente depois do home office. Perfeito. Que o home office, pelo menos, não sei se os colegas que estão me assistindo vão concordar, mas para a gente foi um desastre, assim, do ponto de vista de manutenção cultural. Perfeito. Né? O home office foi muito bom em vários aspectos. A gente virou a chave para trabalhar todo mundo em casa em 3 dias, ali no fatídico 19 de março de 2020, né? E ele foi muito bem, ele funcionou muito bem. Só que a gente perde bastante. Eu nunca fui favorável a essa ideia do home office. Eu sei que para alguns cargos, para algumas funções, isso funciona muito bem, tá? E vai continuar funcionando muito bem. Principalmente quando você tem um trabalho de obra certa, né? Você é contratado para fazer algo aí você entrega aquele algo. Perfeito. Mas o nosso, que é atendimento a cliente, dia a dia, manutenção de rotina, proximidade, bastante, pois né? Eu acabei que não vi isso com muito valor. Então, eu coloco muito para o meu time, a gente tem um movimento que é o Bom Dia Conecta, que é toda sexta-feira a gente tem meia horinha que eu vou conversar com parte do time, né? Um pouquinho da história. E principalmente de como era a percepção do profissional contábil de quando eu cheguei lá na profissão, que foi em 2002, né? Que era bem diferente, tá? Perfeito. Que era bem diferente, tá? Existiam algumas empresas que eram referências, né? Que eram referência, mas ainda a relação com o contador era um agente da burocracia, né? Isso eu confesso que era uma coisa que me incomodava desde aquele momento, porque eu me lembro que quando eu disse que ia escolher fazer contábeis, eu não era um aluno aplicado, tá? Eu era um aluno mediano, tá? Enquanto estudante, eu fui um aluno mediano. E quando eu falo de mediano, eu não ficava de recuperação, mas também não estava nas cabeças, tá? Não estava nas cabeças dos primeiros colocados. E eu tinha potencial para
passar em alguns cursos, né? E aí eu me lembro que eu fui convidado para conversar com um orientador pedagógico, né? Rapaz, contabilidade, isso é uma profissão que vai acabar. Já diziam isso em 2002. Nossa Senhora. Né? Já diziam isso. Como estão dizendo agora que Sempre dizem. Né? Sempre vão dizer, é isso aí, faz parte. E isso a gente tem que perceber isso como uma vantagem para a gente. Porque isso, de certa maneira, coloca quem está na profissão em extremíssima vantagem. É assim que eu percebo, tá? Porque, querendo ou não, tem muita demanda. Porque a gente só tem muito trabalho porque tem muita demanda, né? O profissional contábil. Enfim, e aí, voltando um pouquinho da história, eu comecei a trabalhar com o meu pai lá, né? Depois de uma temporada, a realidade era bem diferente. Meu pai era executivo, e aí imagina para gerir um pequeno escritório lidando com contas de valores bem menos expressivos, quase que irrelevantes em relação aos valores e aos problemas que ele conduzia. Até difícil. Não estou dizendo que eram problemas maiores ou menores. Sim. Eu estou dizendo que eram problemas diferentes. Perfeito. Né? Então, ele tinha uma realidade de lidar com situações bem diferentes e de volumes mais expressivos e com um time que ele tinha à disposição. Meu pai tinha 40 pessoas no time dele, né? Que quando ele foi para uma empresa de contabilidade, para um pequeno escritório, aquela não foi a realidade que ele conseguia se adaptar bem, né? E ali, por volta de 2006, o papai acabou decidindo não seguir com o escritório dele. Encerrar as atividades. Aí ele encerrou as atividades dele. Tá aí um motivo pelo qual muita gente pensa que a Conecta é uma empresa que foi herdada do meu pai. Não, ela não foi, né? É isso que é importante. Meu pai teve uma contribuição importante no sentido de me inserir dentro da profissão e de mostrar quais eram as possibilidades. Perfeito. Porque mesmo ainda um escritório pequeno, já era perceptível que existia muita possibilidade para escritório de contabilidade. A profissão, ela ofertava um volume de negócio e de possibilidades muito boa, né? Foi nessa época, ali entre 2002 e 2006, que eu fiz meu primeiro balanço, que eu tive acesso a uma primeira fiscalização. Né? Eu me lembro que eu tive uma fiscalização de INSS bem complexa, né? E que fui eu quem participei. Né? Então, eu consegui, naquele momento, viver algumas situações que me permitiram perceber que esse mercado tem muita oportunidade. Né? É um mercado interessante que tem muita oportunidade. Eu me lembro que um dos casos, eu também mostro isso bastante na Conecta, foi uma situação que aconteceu em 2005, né? De um cliente do papai que procurou a gente lá no escritório, eu ainda trabalhava com ele, e ele trouxe uma situação bem complexa, que era de um volume bem expressivo, de uma multa que ele tinha recebido. E aí eu me lembro que eu passei uns 3 dias olhando para o papel e não sabia o que diabo que eu ia fazer, né? Então, meu Deus, o que é que eu vou fazer com isso aqui? E aí eu sei que numa dessas noites aí dentro do escritório, eu acabei percebendo que ele tinha uma falha de detalhes e que aquele valor ia ser reduzido em 90%. Aquilo foi sabe, hoje em dia, não é da minha época não, tá? Eu acabei jogando já adulto. Mas hoje em dia, os jogos de videogame, né? Você vai jogando e você vai acessando as missões e desenvolvendo uma habilidade, né? Entendi. E aí você consegue fazer uma missão mais complexa, né? Um upgrade, sobe o nível, né? Pronto, é como se eu tivesse destravado uma habilidade ali. Entendi, fantástico. Né? Ali foi quando eu falei, cara, tem muita coisa que eu posso fazer aqui. Legal. E o melhor não foi isso. O melhor foi a primeira vez, e infelizmente a única, tá? Que aconteceu de um cliente olhar para mim e disse assim, você merece mais. E me pagou o dobro do que eu tinha pedido. Olha né? aí, Ou seja, foi muito satisfatório isso. Eu digo que isso aí foi o marco. Foi um gatilho ali, gatilho, né? De dizer, pronto, é essa profissão que eu vou... Entendi, tem um caminho aqui. Que eu vou seguir. Deixa eu aproveitar. Eu acho que se eu pegar essa sua fala inicial, a gente tem uns 3 episódios de podcast aqui para gravar, porque tem muita coisa. Uma riqueza enorme de informações. Mas tem uma coisa muito importante que você falou, até depois eu vou fazer algumas outras perguntas ainda sobre essa fala, mas nessa linha cronológica, você falou, olha, apesar de muita gente acreditar de isso ter vindo do meu pai, o que você aprendeu ali foram conceitos da contabilidade, foram processos internos, foram essa construção, até a parte da burocracia da contabilidade ali em todo. Mas eu vejo que
diante do que você está conversando, ele começou em 2002 ali, terminou em 2006, né? Ele saiu de algo que era macro, ele fazia uma gestão macro de uma Isso. empresa maior, e aí ir para a contabilidade, lidar com alguns detalhes do dia a dia, meio que, vamos dizer assim, massacrou ele. Mas você entende também nessa visão do seu pai versus o que você está construindo agora, que ele não tinha essa veia empreendedora que você tem? Sim. Meu pai foi executivo por porque 30 anos. Exatamente. Né? Então, 35 anos ele não tinha. A construção profissional do meu pai foi no sentido de ser um executivo. Perfeito. Né? Que aí foi uma construção diferente no meu caso. Perfeito. Porque aí, no final das contas, a minha decisão de manutenção nesse mercado veio a partir de percepção de oportunidade. Né? E não de uma construção que eu alicercei e fui construindo depois. Não, ali é uma oportunidade. A partir dessa oportunidade, eu fui alicerçando a empresa de contabilidade. Né? Na empresa, E aí a empresa, de fato, a Conecta, né, ela inicia em 2009. Muito né? bem. Ela formaliza um pouquinho depois, assim, para efeito de CNPJ, mas ela iniciou em agosto de 2019. Perfeito. E foi como? Eu tive um lapso entre 2006 e 2009 que eu fui para... Na verdade, eu até comecei um pouquinho antes, mas eu fui para a área pública. Opa. Eu fui trabalhar com contabilidade pública, né? Facilmente eu percebi que aquilo não era o meu caminho, tá? Não por qualquer outra situação que imediatamente a gente fica vinculando o público a questões relacionadas à corrupção. Não foi nesse sentido, Perfeito. tá? Até não foi algo que eu posso dizer que eu vivenciei. Até porque a legislação pública ela tem um conceito completamente Característica diferente. diferente, né? Na verdade, a principal característica, Jorge e Felipe, foi no sentido de eu não ser escolhido pela minha competência. Né? Então, o que acontecia? Muitas vezes a escolha do profissional de contabilidade, na área pública, ela acontecia por outros caminhos. Ela acontecia por alguém que era indicado, acontecia... Então, o processo de geração da oportunidade era diferente. E né? da consequente geração de valor, né? Que você dá ao seu cliente. Consequência de geração de valor. Sem contar que eu não tinha recorrência, né? Uhum. E quando foi que eu percebi isso? No Réveillon de 2008, eu dormi empregado e acordei desempregado. Nossa. Na virada de gestão pública. Né? Na virada Impacto do ano. violento. Tá? Então imagine. Super E aí foi legal. quando a Conecta veio a se iniciar, né? E aí foi ali metade de 2009, porque eu posso dizer que o primeiro semestre de 2019 foi 2009, né? Foi um momento de eu me readaptar, reestruturar, considerar o que eu realmente queria fazer, né? E aí foi quando a gente iniciou, né? Legal. Em 2009, de fato, a Conecta. Né? Adolfo, uma coisa que você traz na sua fala, que assim, acho que para todos que estão nos assistindo aqui é muito importante, assim, a gente acredita muito nisso, é a questão da cultura, né? Sim. E assim, você fala muito dessa relação, você, como disse o Felipe, só o que você falou até agora já é um ensinamento muito grande para todos nós que estamos Rapaz, ouvindo eu vou aqui. sair muito besta daqui, viu? Não se preocupe não, porque é a verdade. E aí Eu quando vou sair você muito fala besta de daqui. pessoas, a gente está falando de gestão de pessoas. E um tópico extremamente importante na realidade de gestão de pessoas é cultura. Sim. Então, o que você falou, e aí eu queria explorar um pouquinho isso, me parece que desde o primeiro momento você traz isso dentro da estruturação, da gestão na Conecta, e acontece até os dias de hoje. Você disse algo do movimento que isso acontece lá. O lance é assim, essa expressão, essa vivência com o tema cultura empresarial, né? Ela é bem eu posso dizer assim, ela é mais recorrente de alguns anos para cá. Você não escutava isso com tanta recorrência no passado, né? Perfeito. Eu me lembro que ali em 2000 de 2000 a 2010 se falava muito em empresa de qualidade com certificação ISO, né? E tal. Isso como um diferencial, né? Perfeito. E isso tinha muita relação com qualidade, né? Tinha muita relação com qualidade. Perfeito. Só que quando a gente ia para o aspecto qualidade, a gente pensava sempre em processo, é cumprir processo, é cumprir processo, é cumprir processo. Mas aí imagina, Jorge e Felipe, como é complicado você processualizar todas as rotinas de uma empresa de contabilidade. Meu amigo, você tem que... O pé direito daqui é alto. Você tem que ter um livro se a gente fosse imprimir, que vai do teto do chão ao teto. Tudo anotadinho. Tudo anotadinho. Só da quantidade de instrução de trabalho, de POP. Porque tem muito detalhe. É muito detalhe. E alguém ainda sentir falta de alguma coisa. E qual é o caminho para você
para você, pelo menos na nossa percepção, né? A gente Legal. acredita muito nisso. Qual é o caminho para você conduzir essa dificuldade de processualização? Disseminação de cultura. Perfeito. A você não precisar ir pesquisar como resolver. Não está escrito. Não necessariamente está escrito. Não necessariamente está escrito em pedra ali e tal, É mas você tá você isso, né? ter Perfeito. de maneira muito, muito clara Aham. como você vai agir. Como agir, perfeito. A definição da conduta, do comportamento. Excelente. Né? Excelente. E aí, de maneira. Porque a gente escutava, a gente fazia, mas não entendia o nome, né? Posso dizer desse jeito. A gente sabia o que estava fazendo, mas só não compreendia o nome, como é que era o nome cultura, né? E de uns anos para cá, a gente materializou esse material, vamos dizer assim, esse conceito, né? Perfeito. Até fica redundante, materializou Não, material, mas faz sentido. mas a gente materializou esse conceito de cultura, Perfeito. que é o jeito de ser conecta. Entendi. Então, a gente fez um trabalho muito bom. Foi o Thiago Alencar e a Rebeca que ajudaram a gente a fazer isso, tá? A gente materializou isso em um rol de condutas e comportamentos vinculados a valores. Foi um trabalho bem longo, foi um Muito trabalho legal. quase que durou 6 meses, para a gente dizer o seguinte, ó, a gente já vive essa cultura, a gente precisa materializar para ser mais fácil de disseminar. Perfeito. Né? E aí foi algo que a gente investe, é algo que a gente investe bastante nos últimos 4 anos, cara, dessa disseminação de cultura, compreendendo que o caminho da processualização para a nossa realidade, para a nossa estratégia de mercado, Sim. ela é um risco. Se você for considerar que empresas que têm uma estratégia de mercado mais vinculada à excelência operacional, uma contabilidade online da vida, a um cara nichado que trabalha só com um determinado nicho, Perfeito. que é meio que um autosserviço, que o cliente vai lá, faz um autosserviço, sim. e tem uma pessoa só para destravar determinados detalhes, com certeza vai ser mais fácil ele processualizar. Já para a gente, que a gente foca em relacionamento, foca em proximidade com o cliente, foca em geração de percepção de valor, de confiança, é difícil você processualizar isso. Porque como é que você vai processualizar? Você está numa reunião, a reunião esquenta, tá? E você vai dizer assim, como é que eu vou conduzir se eu perceber que meu cliente está insatisfeito ou não com a condução da reunião? Não tem como. Regra, Não tem como. Aí Entendeu? Como você falou, é cultura mesmo. Isso é muito importante. A gente, é até uma provocação, vai partir de uma pergunta, nós aqui na Foz Tecnologia a gente está falando de, se a gente contar o Brasil todo com as nossas franquias e apresentações, a gente está falando de mais de 900 colaboradores, é muita gente. A gente sabe que essa disseminação da cultura, ela é algo que muitas vezes, por mais que você materialize, por mais que você na sua fala, no seu discurso, nos seus momentos com a equipe, muitas vezes aquilo não consegue ser transmitido da maneira que você quer. E aí você colocou um ponto importante na sua fala, que foi a questão da pandemia. E aí, quando você fala que a pandemia foi um desastre, né? foi difícil, a gente tem a mesma percepção. Que quando a gente está distante dessas pessoas, elas são excelentes na execução. Você consegue entregar uma excelente execução de qualidade, foi o que você falou, mas não é o que eu faço. Acho que até o conceito da sua empresa, que ela é voltada para o relacionamento, se você está no home office, você não consegue entregar aquilo. difícil. Aí Você que não consegue conecta com a aplicar cultura. a estratégia da forma como você disse. Exatamente. Aí, né? É difícil você fazer uma conexão com uma estratégia voltada para a intimidade com o cliente, tá? Perfeito. A distância. A distância. Faz sentido. Né? Sem total. olhar no olho do cliente, Faz sem saber sentido quem é o total. cliente, sem conhecer ele. Adolfo, mas a gente tem técnicas para isso. A gente tem o desenvolvimento da persona. Nós temos o desenvolvimento da persona. A gente conhece a gente sim. até antes desse processo de materialização da cultura, do jeito de ser conecta, lá quando a gente elaborou, e aí eu já estou falando de detalhes que, enquanto a percepção de empresa contábil, o quanto essa percepção de empresa contábil foi mostrando para a gente que o caminho era aplicar as melhores práticas de gestão. Perfeito. Então, por exemplo, quando a gente foi elaborar o Canva dos nossos produtos, tá? A gente elaborou o Canva partindo da percepção de quem era a persona que consumia. Então, a gente definiu área, definiu o produto, definiu persona que consome aquele produto, para aí sim definir qual é o produto que a gente vai definir para aquele cliente, colocar para aquele cliente, né? E aí tem muito vínculo com isso. Tá, eu tenho tudo ali. Se você me perguntar,
Você tem definição de persona? Tenho. Você tem definição de mapa de empatia? Tenho. Você tem o modelo Canva? Tenho. Você tem a BCG para entender qual é o produto, em que situação está aquele produto, abacaxi, estrela, vaca leiteira, interrogação? Tenho. Mas nada disso vai fazer diferença Sim. se a gente não tiver Perfeito. essa disseminação do porquê que essas coisas são importantes. Perfeito. Né? E aí, falando de gestão de pessoas, eu queria já entrar num assunto, num tema, que ele está muito em voga. Teve não é uma pesquisa recente não, tá? Acho que era do ano passado, ano atrasado, uma pesquisa da PwC, que já evidencia uma redução da quantidade de registros de contadores nos Estados Unidos. Né? É como se tivesse uma redução ali por volta de 25% dos registros. Como se fosse 100 mil registros e que só registraram 75 mil. Eu não estou lembrado o número exato, mas era como se fosse isso. E aí tem essa percepção de que a profissão contábil ela é maçante, chata, burocrática. E aí tu imagina como é difícil você fazer a retenção de um jovem, né, que está na faculdade e convidá-lo a fazer parte desse projeto, né? Que é a Conecta, eu digo que é um projeto de vida, mas desse projeto, Perfeito. fazendo com que ele compreenda que aquilo é importante, é difícil, né? É difícil. Se não for a disseminação da cultura, vai ser muito difícil. Esse você traz de números, inclusive dessa pesquisa, eu tive acesso também a uma leitura sobre esse assunto, e a gente percebe, então, que já existe uma dificuldade na base, né? Na Sim. própria ali, estruturação do modelo acadêmico em segurar, atrair essa turma para a profissão, e aí imagine a repercussão que isso tem nas empresas de contabilidade. Eu né? não sei qual é o número atual, eu tenho esse dado, não sei se é de 2022, tá? Então, me perdoem se eu estiver falando um dado, mas eu vou dizer assim que, com certeza, o índice de aprovação do CRC, no Ceará, ele foi abaixo de 20%. Eu imagino que Então, imagine que você tem ali 100 candidatos, 20 passam no CRC. Ora, isso evidencia uma deficiência do ensino universitário. Perfeito. Se eu não consigo passar na prova do conselho, né, que é uma prova que tem 50 questões, você precisa fazer metade, né? Então, e ela não é exclusiva, digamos assim, ela não tem o objetivo de excluir, ela tem de colocar... colocar o profissional dentro do enquadramento mínimo necessário ali. Eu não estou lembrado se exatamente foi 17 ou 19, mas eu vou colocar que foi abaixo de 20 para não cometer um equívoco aqui. Perfeito, tá? Então você já tem evidências disso. Evidência, né? perfeito. Então, ora, a gente já tem uma busca menor pelo profissional da contabilidade, a gente já tem um preparo mais... que eu posso dizer assim, eu vou usar a expressão deficiente, tá? Porque um preparo universitário deficiente, porque se eu tenho uma aprovação tão baixa, eu posso presumir isso, né? Posso considerar essa queda. E tem uma dificuldade de retenção daquele talento dentro da nossa empresa, né? Dentro dos negócios contábeis. Porque existe a percepção também de que a carreira em um escritório de contabilidade ela é uma carreira limitada à execução, quando não é. Perfeito. Se você bater na porta, eu vou dizer, não vou dizer de todos, mas vou dizer da maioria. Mas se você bater na porta da maioria dos escritórios contábeis, das empresas de contabilidade hoje, todos estão precisando de mão de obra. Não tenho dúvida disso. Tenho certeza disso. Eu vou dizer isso assim, por quê? Porque nesse momento, a gente tem vaga aberta, mas na semana atrasada, não tinha vaga aberta, certo? Não tinha vaga aberta no RH. E com certeza, se eu tivesse achado uma pessoa boa, mesmo sem vaga aberta, a gente admitiria, a gente absorveria. Perfeito. Então, assim, por quê? Porque é um mercado que a gente tem uma deficiência de formação de mão de obra. Sem dúvida. E também tem uma baixa procura pelo profissional por achar que aquela carreira não é interessante, economicamente, ou financeiramente, ou mesmo como visão de carreira, quando na verdade tem muita oportunidade ali. Tem uma coisa que eu coloco, até quando eu vou palestrar nas universidades sobre empreendedorismo contábil, sobre fazer uma carreira na contabilidade, e é uma coisa que eu vivenciei quando a gente fez, quando eu fiz o curso de Ciências Contábeis. E aí mais uma pergunta pelo seu entendimento como empresário contábil. Mas o que eu enxergo também, aí eu não sei se vocês concordam com isso,
é a visão de expectativa e realidade. Porque, por exemplo, quando você faz faculdade de medicina, você vai e faz residência e você está fazendo aquilo que você aprendeu na faculdade. Sim, Perfeito. Quando você vai para outras profissões, isso segue uma linha. Fisioterapia, principalmente na área de saúde, que é mais comum. Mas quando você vai para contabilidade, o que você vê na faculdade é completamente diferente a realidade. do que você vê na realidade. Esse é um ponto que eu acho. Choque E aí, de realidade. esse desalinhamento, e aí entra muito nessa questão da prova de suficiência, entra nessa baixa adesão e tudo mais, mas você enxerga, quando você fala com o seu time, quando você vê isso com outros empresários contábeis, que isso faz uma provocação para que esse escopo de ensino, a necessidade dele ser modificado lá nas universidades? É porque é o seguinte, né? Se a gente for considerar, a universidade ela ensina a ciência contábil. Perfeito, né? exatamente. Então a gente vai ser um profissional que vai compreender como se elabora e analisa aquela peça contábil, que é um exame do patrimônio. Perfeito. Né? Então, basicamente é isso. E quando a gente vai para a realidade de um escritório, tá? Eu não estou dizendo que isso é a realidade, por exemplo, de uma grande empresa que tem registro CVM, que você passa o dia debatendo sobre os CPC, sobre os IFRS, enfim. Perfeito. Mas quando você fala da realidade de 97% das empresas brasileiras, que é um dado que até que ontem eu peguei, 97% das empresas brasileiras são de pequeno e médio porte. De médio porte abaixo, né? Vamos dizer desse jeito. Você vai verificar que aquilo não é a prática, que o que aquele empresário precisa são de coisas mais palatáveis. Então, ele, muito mais do que está preocupado com detalhes de como aquela peça contábil é elaborada, ele está preocupado com quanto ele recolhe de tributo, com quanto ele vai pagar ao final do mês de pessoal, se a empresa dele está lucrando ou não, e nada melhor do que a peça contábil para mostrar isso, mas ele não consegue muitas vezes acessar essa visão, e o contador tem dificuldade também de evidenciar esse resultado. E quando eu falo de dificuldade de evidenciar, é porque ele foi ensinado a elaborar a peça. Não, muitas vezes, a levar essa peça a ser debatida e discutida com alguém que não conhece contabilidade. De fato. Né? E que precisa dessa informação de uma forma diferenciada para entender isso. Então, se você vai, por exemplo, quando você vai para as publicações de Instagram, esses links patrocinados, certo? A pergunta que eu vou fazer é mais comum você ver, faça seu balanço com precisão, ou é mais comum você falar, faça seu planejamento tributário? Olha aí. Né? Isso aí. Então, eu nunca vi, pelo menos, se existe, pode ser que existe, mas eu nunca vi alguém patrocinando um link, faça o melhor balanço do mercado. Então, tem muito disso, tem muito do que a ciência proporciona, e sim, é muito importante, que é a base, tá? Mas fala muito sobre uma necessidade de capacitação mais técnica, tá? Que aí eu não sei se seria via universidade. Perfeito. Talvez uma coisa mais direcionada. Mais direcionada. Que possivelmente você vê isso nas próprias empresas. Por exemplo, na sua Exato. empresa, você falou do aculturamento, técnicas e digamos assim, técnicas e apresentações e treinamentos, é essa palavra. Seria muito importante que a universidade ela conseguisse incorporar, mas eu não sei se seria... Talvez não consiga, é verdade. Talvez até por conta de tempo, por conta da necessidade de cadeiras, pela visão do que é a ciência contábil em si. Complemente, né? Exato. Sabe o que é interessante? Legal Eu vou dizer aqui de algumas tentativas que já deram certo, que foram exitosas para a gente. Pois não. Hoje a gente tem 2 ex-funcionárias que estão no quadro societário. Né? Uma tem 13 anos na Conecta, outra tem 12 anos na Conecta. Tá? Então, valorizar a prata da casa, de certa forma, faz com que as pessoas que estão no time percebam que isso é uma possibilidade. Perfeito. Tá? O time precisa compreender que tem uma sacazinha de sal para você comer junto com a empresa, né? Sim. E uma saca de sal você não come ligeiro, você come bem devagarzinho. né? Então, que tem uma sacazinha de sal para você comer com a empresa. Segundo, eu tenho sabe aquele projeto do governo do estado que chama Meu Primeiro Passo? Que é um projeto que ele fica 4 meses estagiando na empresa por conta do governo? Pronto, eu tenho muitos funcionários que foram desse projeto, muitos funcionários e ex-funcionários que foram desse projeto. Eu tenho gente desse projeto que hoje é coordenador de área. Olha aí. Tá? Então, esse é um outro ponto. E primeiro ponto quando a gente consegue mostrar para essa pessoa
formação de base, desde lá do início, que existe uma carreira promissora, Perfeito. tá? É muito importante, tá? Então, acho que isso é um caminho interessante. Legal. E a gente, no ano passado, a gente começou um programa que a gente chama de programa de estágio, mas ele é meio que ele é um programa de estágio, sim, mas ele é similar a um programa de trainee. Então, a gente passa... isso na DRE nem é considerado como custo, tá? A gente bota isso depois do resultado. A gente considera isso como investimento. Imagina. Então, a gente abre seleção, a gente seleciona até 8 estagiários e eles passam 8 meses com a gente num processo de desenvolvimento. Primeiro mês, todo esse... Perdão, pessoal. Tranquilo. Eu achava que tinha deixado no mudo, Faz parte. tá? Desculpem aí, tava no não perturbe e desculpe. Não Foi o per- que- Vai fiquei com perturbando. vergonha. Faz parte. Fiquei com Programa vergonha. ao vivo Não é assim. perturba, mas perturbou, né? Não perturbe, mas Fica perturbou. tranquilo. E aí, voltando ao que eu estava dizendo, Programa de trainee. o que programa você de tava trainee, falando. tá? Ele passa o primeiro mês em integração e Perfeito. os outros 7 meses ele roda os 4 departamentos. Então ele vai para o contábil, para o fiscal, para o Vivencia pessoal e para todas as legalizações. realidades. E aí, ao final, ele é convidado pelas áreas. Ei, vem trabalhar comigo, vem ficar Ótimo. aqui e tal. Então, esse é um ponto. Um outro ponto que é interessante aí da visão do mercado de contabilidade, existem algumas áreas que elas são mais atrativas e outras menos atrativas. Pelo menos para o profissional da contabilidade. Às vezes o profissional da contabilidade ele tem dificuldade de acessar uma determinada área. Ele vê com mais limitação o acesso a determinada área. Setor Perfeito. pessoal. Exatamente. Desafio grande. É um desafio, tá? Perfeito. Então, é por isso que eu digo que eu não sei se o caminho é necessariamente uma reestruturação do curso de Ciências Contábeis. Eu fico imaginando que a gente, enquanto sociedade, Perfeito. né? E eu passar longe dessa história que a sociedade tem que valorizar o contador. Certo. Eu acho que o contador é que tem que se fazer Muito bem. valor, ser bem. valorizado. Perfeito. Tá? Não, porque ninguém valoriza aquilo que não percebe. Então, eu preciso mostrar para a sociedade o valor, né? Ou seja, não estou dizendo que a sociedade não deve valorizar. Estou dizendo que quem tem que fazer Sim, esse papel claro. somos nós mesmos, tá? E colocando nessa visão, né, de percepção de valor, é muito importante que a gente perceba que a gente precisa incentivar, a sociedade precisa incentivar a que novos profissionais adentrem nesse mercado, porque senão daqui a pouco a gente vai ficar sem contador. Exatamente. Carência de profissionais. E eu vou dizer, não é por ausência de trabalho, não é Sim. porque a profissão vai acabar, porque não Lógico, vai. não vai. Não tem Não uma vai. falácia isso. Tu quer saber uma coisa que a gente não fazia há 5 anos atrás? BPO financeiro. Olha aí. Hoje eu tenho 50 clientes na minha carteira que eu faço Caramba. BPO financeiro. Ou seja, é um produto adicional sim, que uma sim. empresa de contabilidade faz. Vou dizer um outro produto que não está na minha carteira e que hoje em dia eu faço. Eu tenho uma receita bem interessante de certificação digital, Opa. né? Ou seja, Vou dizer um outro produto que eu tinha e que não existe. A gente constituiu um coworking para a gente Domicílio ter fiscal. um domicílio fiscal próprio nosso. E a gente, além do domicílio fiscal, a gente tem um pequeno coworking para 5 posições e uma sala de reunião. Perfeito. excelente. Hoje já tem colega nosso vendendo seguro. Eu falo, isso aí tudo como receita extraordinária, Lógico, evidentemente, lógico. tá? Mas tem muita Mas faz empresa parte dessa já visão de ecossistema, de oportunidades. de venda de seguro, de plano de Lógico. saúde, de assessorando projetos de financiamento. Muito bem. Tem empresas de contabilidade fazendo trabalhos de implantação de ERPs, né? Perfeito. Muito Então, bom. assim, Faz se todo você... sentido. a profissão vai acabar. Quer acabar com a conversa? Deixa de besteira. Isso não vai existir, não. Pelo que você está colocando aí de Agora- oportunidades, ela vai, inclusive, evoluir tendo Agora- mais chance de Mas fazer isso- outras coisas. Isso é um desenho de um processo de ressignificação da De contabilidade. ressignificação. Muito Porque bem. se você for considerar que vai existir até a eternidade a historinha de você estar preenchendo formulário, isso não vai existir. Aí é fato, meu É amigo. lógico, Isso não vai existir. lógico. Né? Eu não sei se vocês possuem, eu vou dar um exemplo aqui. Vocês possuem Dazon, vocês já usaram aquele DAZN, que é um de esporte. É uma plataforma de esporte. Ah, conheço. Tinha uma luta de boxe que eu queria assistir, aí eu fui lá e contratei a Dazon. Aí depois que eu percebi, eu tava há 1 ano pagando, só tinha assistido uma luta. Aí eu fui cancelar, Aham. certo? E para cancelar você faz isso, é uma empresa internacional, tem todo o site em português, mas você faz o contato via um chat lá deles.
Eu não conversei com alguém em português, tá? Na hora que eu comecei a pedir o cancelamento, a pessoa falou o seguinte: esse chat será traduzido para as linguagens das áreas. Perfeito. E eu consegui fazer esse cancelamento com alguém que eu não sei nem de onde é que era. Olha Podia aí, estar na rapaz, Índia, olha aí. né? A tecnologia aí ajudando que nesse faz processo. uma boa parte do outsourcing Lógico, de sem serviços lá dos Estados Unidos, Do né? mundo todo, Podia né? estar na Índia, podia estar, sei lá, em outro canto. Sim, claro. E eu consegui fazer isso. Pô, então, se a inteligência artificial conseguiu fazer um processo de tradução imediata e eu consegui resolver, é porque provavelmente isso vai virar uma realidade em alguns anos. Não, tem dúvida. Quer seja porque a gente vai conseguir fazer com que aquela digitação seja desnecessária, Uhum. ou quer seja porque alguém vai fazer essa digitação bem mais barato do que o que a gente faz, Sim, sim. tá? Isso vai acabar. É Então, verdade. isso aí é verdade. É verdade. Então, desconsidere isso. É. Se quem está assistindo esse podcast é um auxiliar, um assistente de início de carreira, tá? E ele está pensando que o que eu estou colocando é um ponto a desmotivá-lo a manter na profissão, é exatamente o contrário. Perfeito. É um ponto de atenção para desenvolvimento profissional, para Exatamente. você ser colocado em outras atividades. Eu digo lá no meu escritório que eu sentei em todas as cadeiras do escritório. Então, eu fiz DP, eu fiz contábil, eu fiz pessoal, eu fiz legalizações, tá? Porque quando a Conecta começou, era eu, um sócio e 2 pessoas. Então, era bem pouquinha gente. Então, eu fiz quase tudo isso daí. E eu digo que foi muito importante para o meu desenvolvimento enquanto carreira, Sim. né? Enquanto profissional. Eu digo muito pro meu pessoal, não considere que quem vai formatar o profissional que você vai ser é a hora que você passa aqui dentro da empresa. Claro. Na verdade, é a hora que você passa fora. Como é que você gasta essa hora que você está fora da empresa? Perfeito. E aí você não tem o direito de dizer, eu não sabia. Não, você tem que ter Sim, senso crítico. sim. Você tem que ter uma percepção de construção profissional, as aspirações vinculadas a uma realidade de mercado. Sim. Então, tem tudo esse ponto que é Eu importante. acredito que o que você está falando, ele ajuda a quem está nos assistindo, né, a perceber o seguinte: o direcionamento não é, olha, a profissão vai acabar. É o contrário, você precisa estar aberto a entender o que está acontecendo de mudanças para poder direcionar a sua energia para aprender, para que você possa consumir aquilo que mais adiante vai te ajudar a participar desse momento de transformação da Isso é contabilidade. muito importante. Que já está acontecendo. Isso é muito importante. E quando eu falo contigo, Adolfo, e quando a gente fala muito sobre isso, sobre essa ressignificação, e pelo fato de você ter uma empresa que é voltada dentro da cultura para o relacionamento com o cliente, isso, vamos dizer assim, para você se torna natural. Quando eu olho um pouquinho para fora do mercado, e aí eu vou entrar nessa temática porque eu acho muito importante, é lógico, a gente vê, eu sempre falo, a curva de inovação tem ali os inovadores, tem aqueles caras que normalmente são mais tardios, tem aquele cara que é fora da curva, tem aquele cara que não vem de jeito nenhum, faz parte. A curva da inovação é a curva da mudança, é a curva da ressignificação. Mas tem um ponto que é muito importante ainda, que é um rompante que normalmente a gente não vê acontecer nas empresas de contabilidade. A gente vê hoje todo mundo achando que faz marketing digital, né? Que você falou até do Instagram, mas ali a gente vê umas percepções de muita gente que acha que faz marketing digital ou que faz processos de atração para atrair demanda, atrair lead, atrair venda, mas tem um outro viés dentro da sua estrutura que eu acho que a gente pode falar e explorar um pouquinho, que é que, diferentemente das empresas de contabilidade que a gente vê, você construiu de uma maneira estruturada, bem desenhada, dentro da sua cultura, com processos e com tratativas interessantes quando a gente fala de vendas. Porque qual é o ponto principal? Por isso que eu falo dessa ressignificação. O empresário contábil, muitas vezes, ou que ele é mais cético, ou que ele não tem tanta destreza nisso, qual é normalmente o posicionamento dele? O meu negócio tem que se vender por si só, através de indicação, eu tenho uma estrutura comercial, muitas vezes não faz sentido. Como é que despertou isso? Eu acredito que tenha, lógico, o desenvolvimento foi natural, né, assim, de uma determinada forma, uma construção, mas esse despertar para falar assim, eu vou investir nisso. Vou dizer assim que foi um gatilho também, tá? Eu não estou lembrado exatamente se foi no começo do 2019 ou final de 2018, tá? A Conecta, ela teve um movimento, né? Ela vem num movimento de crescimento desde 2018, tá? Um crescimento que eu posso dizer, que a gente
gente até busca isso enquanto foco, né? Um crescimento sustentável, tá? Quando eu falo de crescimento sustentável, a gente não tem a aspiração de ter o dobro do tamanho amanhã. Perfeito. Né? Até eu vou, ao final, vou comentar um processo que a gente acabou de participar. Estamos nesse movimento, tá? No final dessa parte do comercial. Então, o que aconteceu? Eu não sei se foi ali no final de 2018, começo de 2019. O comercial era Equipe. Acho que foi até a época que a gente se conheceu, Foi. mais ou menos, foi. Tá? O comercial era Equipe, era eu sozinho. Você mesmo que fazia o processo. Tá? E aí eu tinha dificuldade danada, porque aí tu imagina, muitas vezes eu sou requerido pela minha equipe de operação para alguns detalhes mais específicos. Condução com o cliente, condução com o órgão, alguma ideia de como resolver, então muitas vezes eu tenho que conduzir essa demanda que a operação me requer, o cliente, porque eu gosto de dizer que eu sou bastante acessível ao cliente. Excelente. Né? Por mais que eu não seja o executor, mas eu gosto de estar não. bastante acessível ao cliente. Perfeito. Tá? E aí ele consegue muitas vezes discernir qual é o momento certo de me acessar, então eu gosto de ficar bastante acessível. E eu tenho outras atribuições, eu sou o diretor financeiro, né? E sou o diretor executivo do negócio, ou seja, eu tenho algumas atribuições que eu tenho que conduzir e controlar com o decorrer do dia. E aí o que acontecia? Muitas vezes eu fazia o comercial que talvez, que comercial não é vender, certo? Dentro em uma das atividades do comercial, que é vender, tá? Essa eu particularmente considero que eu faço bem. Perfeito. Porque para mim é muito natural falar de contabilidade, tá? Então eu falo de contabilidade bem. E com muita modéstia eu acho que faço isso bem. E aí o que aconteceu foi, nesse determinado momento, eu percebi que eu tinha uma oportunidade só, mapeada. Meu Deus, eu só estou com uma oportunidade, quer dizer que no mês que vem não vai entrar um cliente. E se entrar, só entra um. Opa, tá errado. Tem uma coisa que pode Tá melhorar. errado, tá? Então, a gente começou, isso aí foi uma construção. Então, a gente começou mapeando como seria a jornada desse cliente. Legal. Né? Qual seria o nosso perfil ideal de cliente, que é o nosso PIC. Foi quando a gente também buscou esse desenvolvimento das personas para entender como a gente acessaria a persona-chave, tá? A gente tem 3 personas lá na Conecta, tá? A empresa de médio porte, posso dizer, é nosso principal cliente, certo? Esse empreendedor, esse empresário, ele não acessa um contador através de, por exemplo, postagens de internet. Ele até pode perceber, ele até pode considerar que mas não é o principal caminho. Perfeito. Ele acessa isso por alguns posicionamentos de autoridade. Quando ele percebe que você tem autoridade em determinado assunto, ou você é referência em determinado assunto ou em determinado meio, né? Eu também posso dizer que sou uma pessoa bem relacionada. Eu conheço bastante gente. Claro. Então, eu trouxe um time para fazer essa construção das oportunidades, para não se perder a oportunidade. E eu posso dizer que, sim, a gente perde a oportunidade. A gente perde a oportunidade, eu posso dizer assim, a gente, enquanto empresas de contabilidade, eu não estou falando necessariamente da Conecta, tá? Estou falando de empresa de contabilidade. A gente perde a oportunidade quando a gente não registra uma lead, quando a gente diz que vai mandar uma proposta, a gente não envia. Quando a gente manda a proposta, a gente não pergunta se o cliente se interessou. Quando o cliente não demonstra que vai dar um retorno, a gente não insiste para fazer uma visita. Ou seja, falhas no processo aí. Tem muita falha no processo. Eu desafio tá, a empresas contábeis que não têm uma estrutura comercial organizada, aquelas que não perderam uma oportunidade. Perde mesmo. Tá? E eu percebi que a ausência de oportunidade no meu funil era muito mais por ausência de controle no processo do que em si no processo de venda. Entendi. Ou de geração de oportunidade. Porque nesse momento, eu posso dizer que a gente tem uma quantidade até relevante de oportunidades mensais. A gente tem ali quando eu falo de oportunidade, desde a elaboração de um imposto de renda, como de alguém que tem um interesse numa empresa complexa. São diversas. Perfeito. E aí, a gente consegue mapear todas as oportunidades. A gente tem mais ou menos por mês, entre 40 e 60 oportunidades por mês. Tá? Que nascem. Aí a gente foi evoluindo. Tá, então controlei as oportunidades.
Começamos a perceber que lead a gente tem, oportunidade a gente tem que fazer o controle delas. Isso começou a dar resultado, né? Começamos a ampliar o time porque aí a gente foi para outros caminhos. Melhorar meu processo de faturamento, meu processo de pós-venda, porque muitas vezes... Consequências, né? A gente confunde que o processo de pós-venda, o processo de onboard, é um processo de operação. Eu digo que ele é um processo híbrido. Perfeito. Ele é o meio do caminho ali. Ele Perfeito. nem é comercial, nem é operação. Muito ele é legal, sucesso do cliente, muito né? Legal, muito Né? legal. Passagem de bastão ali. É passagem de bastão. E aí investimos nesse processo de onboard. Então a gente tem uma estrutura de onboard mais Perfeito, adequada. Excelente. Pois é. E aí a gente passou agora a investir, agora não, há uns 2 anos, 3 anos, a investir mais nesse posicionamento de autoridade. A gente faz isso em feiras, em eventos, a gente está em alguns clubes, né? A gente está em alguns grupos. Né? Excelente. Que aí foi o caminho que a gente percebeu de ser uma oportunidade mais qualificada. Porque, para mim, Felipe e Jorge, não faz sentido eu ter 300 oportunidades se eu tenho uma retenção de 10%. Perfeito. Eu prefiro ter 60 oportunidades com Aham. retenção de 50%. Todo sentido. Tá? Então, assim, Tem um eu resultado prefiro... melhor. E eu gasto menos energia, eu gasto Esforço menos versus dinheiro. resultado. Claro. Então, para mim, isso ficou mais interessante. Então, esse foi um caminho que, particularmente, foi bem interessante a ser seguido. Eu sabe? acho que esse ponto que você coloca, assim, essa provocação do Felipe na questão comercial, eu tenho certeza que para quem está nos assistindo e para os contadores em geral, para as empresas de contabilidade, para os empresários de contabilidade em geral, é um desafio. É um desafio. Como fazer esse processo? Você colocou isso no início e a gente que visita muita empresa de contabilidade, a gente, não só aqui em Fortaleza, mas nas outras regiões, a gente enxerga isso claramente. Eu vou colocar aqui para você que nas palestras, evidentemente, sem citar, mas eu sempre coloco assim, rapaz, tem uma empresa de contabilidade ali que o cara está fazendo um dever de casa legal. E o que você coloca são exatamente, a gente que é mais ligado à área comercial, a gente entende claramente que comercial é ciência. É ciência. É processo e tal. É. Então, não é a questão de achômetro e tal. Como você bem falou, você viu os detalhes, as falhas que existiam e você foi corrigindo ponto a ponto. Isso foi te dando os resultados que você esperava, e assim, claramente pela visão que você coloca no fechamento aí de, cara, eu posso ter até menos leads, mas se eu tiver um resultado melhor, para mim é melhor. Perfeito. Eu invisto melhor nesse processo. Faz todo sentido, né, Felipe? Eu tenho um custo de aquisição de cliente menor, porque eu tenho menos energia, menos dinheiro envolvido no processo, enfim. E aí, até para eu não perder... Pessoal, eu gosto de conversar, então... Não, tá ótimo, também, a gente tá adora. riquíssimo isso aqui, maravilhoso. Tá? Me chamem aí quando for a hora de terminar. O que eu ia colocar também, que é um ponto, que é o seguinte... Já faz tempo, tá, que a gente enxerga no mercado de empresas de contabilidade oportunidades que já aconteceram, claro, né, de fusões, de incorporações, de aquisição de carteira. Isso é uma realidade. E tem acontecido, né? E é algo que a gente, já há uns 3 anos, a gente estuda, a gente matura o negócio, né, pra gente também aproveitar quando oportunidades nascerem, né? Perfeito. E aí tem uma empresa de uma amiguíssima minha, né? Que a gente acabou de formalizar um processo de incorporação. Opa, né? Olha aí. É até uma coisa que eu estou aqui colocando primeira aqui mão, em primeira aqui, mão. olha aí. A gente nem fez uma divulgação ainda muito relevante, tá? Porque a gente está no processo de integração e tudo mais, né? Mas foi com a Converge da Nádia Saraiva. Olha que né? maravilha. A Nádia, não sei se vocês conhecem a Nádia, uma pessoa espetacular, tá? A Nádia e eu, a gente já tinha bastante fit, né? E aí, quando foi há uns 2 meses atrás, a gente chegou a um consenso de que nós iríamos fazer um processo de incorporação. Maravilha. Nádia vem apoiar a gente numa área mais, vamos dizer assim, de geração de oportunidades, Olha que legal. né? E tudo mais. E aí a Conecta incorpora, né? Tanto o corpo técnico como os clientes da Converge. Por quê? Porque é exatamente isso. São maturidades, né, que o mercado de contabilidade vai exigindo e que muitas vezes é mais interessante que você gere essas situações de fusões e aquisições do que você gaste uma energia danada para desenvolver isso. Né? Então, esse também eu posso dizer que toda essa estruturação, que não somente na gestão de pessoas, nem somente na gestão comercial, mas nas outras áreas que a gente investiu bastante, né, que proporcionam um alicerce seguro para que essas oportunidades aconteçam, né? Se formalizem.
a gente, às vezes, tem muita... A gente, quando eu falo de profissional de contabilidade, empresário contábil, a gente tem muita dificuldade de perceber certos gastos como investimento. Principalmente aqueles relacionados à atividade e meio. Investimento em administrativo, em comercial, em RH, em qualidade. A gente fica pensando, não, isso aqui não precisa não, eu faço. Não, isso aqui não precisa não, eu faço. E aí, muitas vezes, é isso que trava o crescimento do negócio. Perfeito. Com certeza. Porque ao invés de você estar focado em gerar oportunidade, você está focado em pagar as contas daquele mês, em fazer o financeiro, Sim. em fazer a admissão e a demissão, fazer os processos de entrevista, né? Sair do nível mais operacional e para um Isso. nível mais estratégico. Olha, Adolfo, assim, só para registrar, viu, Felipe? Eu acho que tá maravilhosa a nossa conversa. Questão de tempo, a gente vai ter um probleminha aqui. Mas é um problema bom, porque assim, a gente está vivenciando, e aí, primeiro, agradecer a você pela confiança e compartilhar essa informação que você está trazendo aí dessa fusão e nos traz essa visão de toda a história, acho que fecha com assim, com chave de ouro a sua fala, que a gente está caminhando desde o momento da construção, do que trouxe à realidade, do que você percebeu em relação de oportunidades lá atrás, no início, da formação das pessoas, do acompanhamento, do aculturamento das pessoas, que você colocou muito bem, da visão de oportunidade em criar uma área de setor comercial, uma área comercial para poder, né, ir atrás dessas oportunidades, e agora fechando com uma coisa que é relativamente recente no mundo contábil, que é algo relacionado com fusões e aquisições, e que assim, a gente percebe, então, nessa história toda e no seu empreendedorismo contábil, todo esse perpasso por todas essas realidades que a contabilidade traz. Né, eu acho interessante, e eu vou fazer uma... Agora vamos entrar um pouquinho nessa questão da fusão e incorporação. Eu acho que ele é um tema muito denso dentro da contabilidade, mas eu tenho duas provocações aqui, até para entender como é que vocês estão pensando em lidar com isso. Acho que a primeira é a gente olhar da porta para fora. Quando a gente olha para a porta para fora, a gente vê acontecer, porque nós somos software house, então quando um escritório se incorpora o outro, eles nos procuram para a gente fazer essa tratativa e tudo mais, no que diz respeito ao software, no processo, né? Ajudar nesse processo. Mas o primeiro questionamento que eu faço vai ser relacionado à porta para fora. Do entendimento de que isso está se tornando uma tendência dentro da contabilidade, ou você entende que é muito dessa bolha, né? Não digo que é uma bolha, mas é muito desse empresário contábil que ele é mais visionário, tem essa visão mais para frente. E o segundo ponto é da porta para dentro. E aí da porta para dentro tem mais dois fatores. Quando a gente fala de incorporação, a gente tem pessoas que a gente tem que trazer para dentro da nossa cultura, que são as pessoas que trabalham lá no escritório dela. E segundo, tem o entendimento e disseminação da cultura, da sua maneira de fazer negócio com os clientes da outra empresa de contabilidade. Me fala como é que é pegar tudo isso, porque não é uma receita de bolo. Culturas, é claro que valores você já estão resolvidos. Como é que pega tudo isso e coloca nessa transição, nessa incorporação de uma nova empresa? Porta para fora. Você gosta de desafio, né? É bom, empreendedor. Dá porta para fora, né? Primeiro, né? Eu acredito, tá, que quando a gente fala de que é tendência, a gente tem que entender que isso pode... Não necessariamente é tendência para todo o mercado. Sim. Mas é uma tendência para a parte dele. Né? Perfeito. A gente tem aí empresas gigantes hoje em dia que são nichadas, né? Principalmente essas empresas que atendem MEs e EPPs ou MEIs e tal, né? Que elas só atendem determinado tipo de segmento, e aí você tem grandes empresas no Brasil que executam isso, né? Diversas. Tranquilo. Eu vou dizer o nome da mais conhecida, né? Porque foi ela que, eu posso dizer assim, que... Supitou isso aí. Que abriu as portas, aí, né? A Contabilizei foi um terror para muita gente. Né? Eu tenho uma palestra que chama-se Contabilizei e Agora, né? Que foi tema do nosso planejamento estratégico de 2019, tá? A gente abriu o planejamento estratégico falando de um cliente oculto que eu fiz com a Contabilizei, né? Então você tem grandes empresas que estão criando uma estrutura robusta, porque a Contabilizei, segundo se colocava, tinha recebido quase R$1 bilhão de investimento, um aporte gigantesco. Não sei se ainda é tudo isso, né? Também não perdeu muito o sentido de perceber aquilo além do que era, de fato, que era uma empresa para um nicho muito específico. Tem os primeiros impactos, mas depois exato, evolui. Né?
Então, você vê esse nicho com esse ponto. Quando a gente fala de um outro nicho que gera essa necessidade, que é um cliente que tem mais uma necessidade de estar próximo, de perceber a importância, né, de ter esse relacionamento com o contador, você chega no meio que num limite, né? Porque como é que eu vou atender todo mundo com esse nível de intimidade? Verdade. Exatamente. É difícil. Difícil. Né? E assim, quem é que vai conseguir garantir esse nível de intimidade que eu garanto se não for necessariamente um par, né? Ou é um profissional que tenha muita maturidade, que tem uma carreira, que você oportunize uma carreira espetacular, né? Ou vai ter que ser alguém a nível de par, ou seja, a nível de sócio. Lógico. Perfeito. Né? Ou seja, então, quando você avalia essas oportunidades, você está dizendo, para crescer, eu tenho que gerar a oportunidade de pessoas do meu time e de eu conseguir reter pessoas do mercado que façam exatamente como eu faço, ou eu tenho que buscar empresas no mercado, empresários no mercado que façam como eu faço e que a gente fazendo junto, a gente consegue fazer mais. Mesmos valores, culturas. Porta para fora, sim, eu acredito que é uma tendência, né? Perfeito. Aí a porta para dentro, eu vou dizer que são os desafios que toda empresa, não somente uma empresa contábil, Claro. mas que toda empresa que passa por um processo de fusão e aquisição, de incorporação, como é o nosso caso, ela vai passar. Perfeito. Eu tenho um dos segmentos que a gente atua, que é o segmento de telecomunicação, que ele teve um boom Sim. de fusões e aquisições entre 2020 e 2020 até metade de 2022. Teve muita empresa de telecomunicação sendo vendida, comprada e tal. Perfeito. Eu acompanhei mais ou menos uns seis processos desse, certo? As dificuldades que eu acompanhei nessas empresas de telecomunicação são as dificuldades que a gente também vivencia, tá? Porque são dificuldades de adaptação do cliente que executa a atividade, do time, Perfeito. que se sente inseguro Sim, sem de estar dúvida. entrando numa empresa que tem processos diferentes, perfil diferente, mas a gente consegue perceber que isso tem que ser tratado com respeito e profissionalismo, tá? E com um cuidado principal, gerar a menor quantidade de fricção com o cliente. Então, porque se a gente gera fricção com o cliente, passa a não fazer sentido aquela oportunidade. Claro. Então, assim, muito respeito às pessoas, né? Sem E dúvida. muito cuidado para não gerar pontos de tensão, né, com o cliente. Então, de como a gente tem feito, né, de como a gente está fazendo, a gente criou um comitê, a gente tem um comitê de gestão, né, são 6 pessoas, a gente criou um comitê, né, que a gente já está junto há 2 anos, desenvolvendo um senso comum de como a gente lida com as questões de gestão, e esse mesmo comitê é quem está encabeçando esse processo, tá? E aí a gente divide as atividades, né? E temos enfrentado esse desafio. Dá trabalho? Rapaz, dá bastante, mas é bom. Trabalho sempre dá, né? Administrar expectativa. Cara, porque é sempre sobre isso, a administração de expectativa. Você Perfeito. colocou o ponto certo. É sobre a administração de expectativa. E aí é difícil, né? Você controlar a expectativa de qualquer pessoa, é muito difícil. Sim. Né? E aí você está falando como você falou, de cliente, do colaborador, dos próprios sócios, né? Os próprios sócios. Né? Então tem muito Desafio disso, grande. né? Tem muito disso. A vantagem é que eu e a Nádia, principalmente, as meninas também, né? As outras sócias também, a Tailândia e a Thaisa também, tem um relacionamento muito bom com a Nádia, né? Maravilha. Então ela é uma pessoa muito assim, espetacular. E aí tem sido, posso dizer assim, fluido, né? Maravilha. Tem sido fluido. Até os desafios, quando a gente se encaixa numa situação mais desafiadora, a gente tem conseguido lidar Maravilha. com fluidez, né? Olha, conte conosco nesse processo aí de... Eu estou colocando aqui exatamente para vocês tamo ficarem junto, preparados viu? para saber que vai Já ter tô trabalho para querendo- vocês. Já estou querendo fazer uma reunião de trabalho. aqui, Vamos fazer já. Estou sendo instigado a Não isso. se preocupe que vai ter esse momento. Conte Já está conosco. mapeado. Conte conosco comigo direto. Eu isso aí. eu gosto bastante dessa sua, até fazendo um elogio, dessa sua frente de puxar aí pessoas com a história de casa para ser sócio. Eu já tive a oportunidade de encontrar algumas vezes com a Thaís, eu sei do talento, do potencial e de tudo que ela entrega e da importância e relevância que ela tem no negócio. E
quando você, como você falou, né? Quando eu chamo ela para o jogo, quando ela está nesse comitê, quando ela faz parte dessa incorporação, só valida tudo isso. Então não podia deixar de falar sobre isso hoje. Depois eu quero ver qual é o minuto que essa fala foi para eu mostrar para ela. Aí, ó. Olha aí. Para tu ver aí que tu foi elogiada, né? Não, e faz sentido, é verdadeiro. Não, aí, com certeza. A gente vê isso no dia a dia. E eu vou aproveitar esse gancho, né? Porque Jorge falou, vamos fazer reunião de trabalho, vamos fazer tudo isso. Para que, agora que a gente já está mais perto do fim, mas de qualquer forma, eu já falei que a gente vai estourar o tempo mesmo, não tem problema. Tem uma coisa que a gente normalmente conversa com o empresário contábil e que está muito conectada com tudo que a gente está falando aqui de relacionamento com o cliente, de não ter mais esse papel tão burocrático, da gente falar muito mais com o nosso cliente de negócio e de resultado do que propriamente falar de balanço, de DRE, que muitas vezes ele não é o que vai fazer a diferença para ele, de marketing, de vendas, e está muito relacionado a tudo isso que é a questão da tecnologia. Né? E aí, eu sempre vou para eventos, né, da contabilidade, eu sempre vou para Estaremos no Conescap, né? Estaremos Juntos. no Conescap juntos, com certeza. A gente está levando uma comitiva, vamos 7 maravilha, pessoas agora. maravilha. Eita, Maravilha. é bom que Vamos faz 7 volume lá. E vamos fazer volume lá no stand da Força. Estaremos com juntos, certeza, vamos lá. vai ser bom. Muitas novidades. E aí, tem uma coisa que é muito determinante quando a gente fala de tecnologia, que é justamente... eu sempre digo que a tecnologia, o Jorge fala muito isso, tecnologia é um meio, não é o fim, né? Então, e o papel dela é justamente facilitar esse caminho para as empresas de contabilidade. Como que vocês tratam isso? A gente fala muito do ecossistema da contabilidade e a gente sabe que tudo que você implementa de tecnologia, ela tem essa visão. Como é que dissemina isso? Porque muitas vezes você falou de cultura, falou de relacionamento e o colaborador pode falar assim, ele está botando esse processo aqui, ele vai me tirar, ele vai me trocar, ele quer diminuir custo, ele quer reduzir processo e não entende essa ressignificação que a gente tanto fala. Deixa eu dizer uma coisa. Às vezes eu tenho que me controlar para quando eu estou em público, eu não dar as opiniões mais polêmicas, certo? Então, porque eu tenho algumas opiniões bem polêmicas sobre alguns temas, tá? Essa percepção da gente enquanto profissional de contabilidade em relação à tecnologia, talvez é uma opinião das minhas opiniões polêmicas, tá? Eu vou contar um fato que aconteceu e que é muito interessante. A gente não usava uma plataforma de controle de atividades até 2019. Aí, em 2019, na virada de 2018 para 2019, a gente implantou, tá? Foi exatamente a época que essas empresas de controle de atividades começaram a despontar. Perfeito. Né? G-Click, Gest. Sim, por Perfeito. E aí a gente fez uma... Eu tinha ido, agora não estou lembrado se foi num evento, e eu tinha ido, né, em um desses eventos... O Conescap de Vitória foi 2019. 2019. Pois é. E aí eu tinha ido lá para esse Conescap de Vitória, tinha conversado com o G-Click. Ora, menina, era G-Click, Gesta, e tinha uma outra que eu me esqueci quem era, Tarefa, acho que era Tarefa. Tarefa. Enfim, eu não vou dizer qual é a minha escolha, até porque não faz sentido aqui. Né? E eu sei que a gente escolheu uma. Né? A gente escolheu uma. E aí tinha uma história... tinha uma história de que a gente enviar as guias por e-mail, aquela rotina de envio de e-mails, gastava muito tempo, era algo muito maçante e tudo mais. Beleza. Eu sei que a gente implanta essa ferramenta e hoje a gente não envia mais nenhum e-mail. Cadê esse tempo que a gente gastava com e-mail? Cadê? Tá sobrando? Não tá sobrando, né? Então, essa percepção de redução de trabalho, ela fala muito mais sobre a dor do momento, perfeito, sobre algo que eu quero deixar de fazer, do que em si sobre um compromisso com a evidência de ganho de produtividade. É que nem aquela história do caboclo que fumava 3 carteiras de cigarro por dia, 2 carteiras de cigarro por dia, para de fumar, gastava 300, 400, nem sei quanto é que uma carteira de cigarro hoje em dia, mas gastava R$300 por mês com cigarro, para de fumar e não vê esse dinheiro sobrando. Porque gastou com chiclete, gastou com bombom, gastou comendo mais, que dá, né? Vai controlar a compulsão, né? Então,
Eu posso dizer que muitas vezes essa ânsia Sim, né? sim. por ganho de produtividade, ela não medida, ela não é reconhecida, ela não é Boa, percebida. boa. Aquilo que você não consegue medir muitas vezes. E aí, qual é a dificuldade? Como é que eu meço ganho de produtividade ou produtividade de uma empresa de contabilidade? Eu vou contar um Opa. jeito que eu tentei, tá? Eu me lembro, eu usei uma plataforma da Fortes, vixe, antiga. Fiquei morto de triste quando ela desapareceu, que se chamava Honorários Contábeis, Rapaz. né? Lembra dessa O plataforma? Zé Carlos foi o grande criador foi o idealizador idealizador, desse Zé Carlos. negócio. Fazia muito sentido, né? Fazia bastante sentido, mas para quando você bate uma determinada estrutura, deixa de fazer porque você não tem mais como Claro. custear Sim, pelo sim. custo. Você tem um Perfeito. concorrente que define, Sim, tem sim, vários sim, fatores sim. que definem Lógico, isso. sem dúvida. Mas era um bom caminho, era um caminho muito lógico. O Zé Carlos é matemático, né? né? Pois é, então tinha um caminho muito lógico aí, Faz sentido. né? Vou até comentar uma outra coisa da Fox que eu gostava muito. Eu era consultor vinculado lá, era o Portal da Classe Contábil. O portal da classe. Não era? Foi, Né? Lembra desse? Foi demais. E tinha a rapaz. consultoria gratuita. Era, Não era? E você se era. cadastrava como Como consultor. consultor. Tinha o tinha ranking. Pois é, eu cheguei a ficar na cabeça do ranking. Isso lá em 2008, olha aí, 2009. rapaz. Era como eu estudava, né? Eu gostava de estudar vendo o que a turma estava com. Quando você ensina, você aprende também, né? Pois é, Legal, sim, eu não sim. sabia disso. Pois olha, tinha sido. show. Pois é. Eu me lembro dessas coisas todo dia. Olha aí. Aí, rapaz, voltando na história da percepção de produtividade, Pois não. aí eu inventei de fazer o seguinte: bora fazer uma ficha técnica. A gente não tem a persona média? Vamos definir quem é a empresa média, né? Para a gente entender quanto tempo a gente gasta em cada área, para a gente verificar se a gente tem uma quantidade de pessoal suficiente ou não, Adequado, ou tá. qual é Perfeito. a atividade que está gastando mais tempo. Perfeito. Meu amigo, para você ter adesão a isso é uma dificuldade. Por quê? Porque se você faz a hora exata, você tem uma sobra de hora desgraçada, Sim. tá? Se você coloca uma hora exata, mas o cliente te demanda atendimento, como é que você vai mapear isso? Né? Então, assim, muitas vezes essa ânsia por tecnologia Sim. que a gente, enquanto contador, quer, é algo que está muito mais vinculado a uma dor do momento, de algo que é um processo que meu time não consegue executar, Isso mesmo. que eu não consigo executar, Sim. e aí eu quero que terceirizar isso, do Perfeito. que em si para gerar ganho de produtividade. Na prática, se você pegar uma linha histórica, você vai ver que a tecnologia favoreceu e ganhou produtividade. Claro, Hoje eu tenho uma pessoa cuidando de mais empresas do que eu tinha há 10 anos atrás. Eu tenho certeza disso. Perfeito. Mas não necessariamente é algo que a gente percebe a partir da implantação de uma tecnologia nova, de uma ferramenta nova, de uma robotização nova. É verdade. Né? Então, assim, a gente não percebe esse ganho imediato. E aí vai perdendo o sentido, a gente vai virando um reclamão da tecnologia, né? É verdade. Então é sempre, porque esse aqui não funciona, esse aqui não presta, esse aqui... Eu vou trocar a ferramenta porque aquele faz melhor, aquele não faz isso. Então é muito mais algo que tem vínculo. Talvez seja polêmica a minha opinião, Não, tá? eu acho que faz muito sentido. E até acrescentaria, se você me permitir, Claro. um ponto que eu acho bem interessante, que é o seguinte. Eu gosto muito de usar você falou de tecnologia ao meio, e eu vou linkar com uma coisa que você falou que para mim ficou muito claro em toda nesse nosso papo de hoje. É a jornada do cliente. Então, a tecnologia ela vai ser a mais adequada de acordo com a sua estratégia e a jornada que você quer que o seu cliente permeie na sua empresa. É isso. E aí Isso faz sentido total o que você está falando. Não é um ponto específico, mas é o todo. É o todo. E aí quando você fala, até que você falou, a gente vira um reclamão da tecnologia, isso tem um peso grande porque aí conecta. Quando eu coloco determinada ação da tecnologia, e aí principalmente nesse momento que a gente está vivendo, que é a cultura do cliente no centro, isso é muito importante. E quando a gente fala que aquilo não presta, aquilo não funciona, muitas vezes porque a gente não tem a maturidade ou de ver a curva de aprendizado que aquela tecnologia faz. Que a gente, na hora que implanta, fala assim, minha vida vai mudar a partir de agora. E não, você vai passar por essa construção. Talvez por isso que o palpável, ele demore para acontecer, ou muitas vezes ele acontece de uma forma e você já ressignificou outras frentes dentro do negócio. Eu digo que uma das expectativas mais comuns de não serem atendidas são as expectativas em relação a consultorias. Eu contratei uma consultoria, não tive a expectativa atendida. Por quê? Porque muitas vezes, quando eu busco uma consultoria, eu estou buscando, na verdade, uma obra certa. Sim, é isso aí. E não a percepção de desenvolvimento de senso de importância, de senso crítico. E aí eu digo o seguinte, teve consultoria que, de fato,
tá? A gente já contratou e ela teve um resultado prático, até incipiente, até talvez eu possa dizer beirando o imperceptível, tá? Mas ela proporcionou um desenvolvimento de senso crítico que foi gigantesco e que valeu muito a pena. Muito bem. Perfeito. Muito Muitas bem. vezes até do que não fazer. Sim, Né? sim, Né? sim. Então, Isso é assim, importante. Até isso é importante. A gente tem muito cuidado, né, em não ser soberbo, tá? De considerar que algo é ruim ou desprezível ou não faz sentido. Na verdade, tem coisas que a gente considera assim, porque também Claro. ninguém é esse monge o tempo todo, Lógico, né? lógico, Tem então, hora que a gente fica pé da Tem vida que e diz assim, resolver. isso aqui não presta, não, lógico, foi tem horrível. que resolver, Né? exatamente. Experiência Mas não, no geral, tá? No geral, a gente sempre procura achar o que é que de bom teve daquele determinado processo, né? E a gente teve Importante. consultorias mais diversas possíveis, tá? Muito bem. Das mais diversas possíveis, de tecnologia, de processo, internas, então... Tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado, é evolução. Perfeito. bom. É isso aí, A Filipão. gente está chegando perto do fim. Rapaz, agora... Mas, Vamos seguir, foi bom. Foi bom. Mas antes da gente ir... Excelente. Antes da gente ir, assim, eu não tenho nem palavras para expressar o agradecimento. Acho que, como sempre, conversar contigo é uma grande aula, é um grande aprendizado que a gente tem com relação às empresas de contabilidade, ao empresário contábil, ao negócio como um todo. Vou virar influencer. Vai Visão, virar, por favor. olha. Você tem um bom mercado, viu? Não faz meu... Rapaz, até pode ser que um dia eu venha fazer, mas nesse momento ainda não faz, não. Eu fico envergonhado, acredita? Mas deixa eu aproveitar esse gancho do influencer e te pedir, nesse momento final, para deixar uma mensagem, uma palavra para essa turma, não só essa turma que já empreende, mas para aquele cara que fala assim, eu quero empreender, eu quero entrar no mercado, eu quero ser um empresário contábil, e muitas vezes ele não vai ser a sua frase que vai levar ele para o caminho certo, mas às vezes pode inspirar ele a tomar novos caminhos aí. Tem um cidadão que ele é sócio de um grande parceiro nosso, que ele fala sempre sobre estratégia, ele é um palestrante de estratégia, ele é sócio da PWR, é o Raduan Melo. E aí ele fala assim, não se apegue ao seu produto, se apegue ao problema que você resolve. Eu gosto muito disso, essa aí é espetacular, né? Eu gosto bastante dessa visão, não se apegue ao seu produto, se apegue ao problema que você resolve. Então, eu vou parafraseá-lo, tá? Como a abertura de uma indicação do que eu sugiro ao empreendedor início de carreira e também ao empreendedor contábil que já está na prática, né? Tipo assim, não se apega a necessariamente a como tu fazia há 10 anos atrás ou há 5 anos atrás. Se apega com o que o teu cliente está precisando. Procura estar mais perto dele, né? Que o caminho eu acho que está por aí, tá? Excelente. Segundo, aí essa já direcionada para quem está pensando em empreender ou quem está no início dessa carreira empreendedora, persista. Não considere que isso é uma aventura, né? Tem um dado, eu acho que até foi contigo, Jorge, que a gente conversou sobre esse dado, que o número de empresas de contabilidade, ele está estável há alguns anos. Batemos esse papo. A gente bateu esse papo, né? E olha que, se você pega aqui, eu como por conta da profissão, aparece muito patrocínio de contabilidade para mim. Todo dia aparece pelo menos umas 10 empresas novas de contabilidade, né? Que eu nunca vi, né? Nova, não sei se é nova, mas que eu pelo menos nunca vi. E eu falo a nível nacional, não só em Fortaleza, tá? Pois não. A nível nacional. Então, mesmo acontecendo muitas empresas novas de contabilidade, a gente não vê isso numa prática, um crescimento relevante. Isso significa que tem gente que desiste no meio do caminho. Exatamente. Né? Então, é importante compreender que esse caminho do empreendedorismo contábil, ele é uma maratona, ele não é 100 metros rasos. Perfeito. Né? Ele é maratona. Tá? Palavra de quem está passando. Ainda não está frouxo, não, mas está menos apertado do que já esteve no passado, tá? Ainda falta muito para estar frouxo, né? Nem sei se vai afrouxar um dia, isso para mim, Pois não, né? pois não. Depois desses 14 anos, ainda não está frouxo, não, né? Mas está menos apertado do que já esteve. E quando eu falo de menos apertado, não é somente no aspecto financeiro, tá? Porque
parece até frase feita, mas quem me conhece sabe que não é. Não é muito o motivo principal que me leva a empreender, não, tá? É claro, quem é que não gosta de dinheiro, Lógico, né? Dinheiro é muito importante, mas, de certa maneira, nunca foi o principal motivo. Ele é um motivo, tá? Sim. Mas não é o principal. Então, além desse aperto, é muito importante que entenda que tem um caminho a ser percorrido. Empreendedorismo contábil não é 100 metros rasos. E se você está achando que cheio de gente que bota assim, ontem eu estava vendo um post, minha Nossa Senhora, 167 clientes em 3 meses. Um post que era assim, minha Nossa Senhora, imagina o cara que botou 167 clientes em 3 meses. Ele deve ter uma puta estrutura ou então ele é um maluco. Porque se ele tá sozinho ou com uma equipe de 5, 10 pessoas, como é que ele vai atender 167 clientes com onboard em 3 meses? Vai se queimar. Vai ter gente que vai conseguir fazer, talvez, mas é bem improvável que com uma equipe reduzida, uma empresa... É uma matemática que não vai caber bem. Imagina você absorver 50 e tantos clientes, dá quase 60 clientes, né? Dentro de um mês. Onboard, processo, culturamento. O risco dele perder 167 clientes em um mês é muito grande. Né? Então, assim, não acha que é 100 metros rasos, é maratona. Perfeito. Né? Você é um corredor de maratona, aceite. Perfeito. Né? A não ser que você seja um profissional que quer atuar em outras áreas, mas no empreendedorismo contábil mais formal, esse que você constitui empresa e executa essa recorrência, é maratona. E tem a vantagem, a recorrência ela é muito boa para a gente da contabilidade. A gente tem recorrência que empresas de consultoria não possuem. Então, isso tem uma vantagem para a gente consegue planejar, né? Então, esse é minha dica para quem está no início da carreira. Maravilha. E quem está na carreira já é que persista, meu irmão. Não ache ruim, não. Tá? Não ache ruim, Baixa não. a guarda, não. Vamos em frente. Porque se você está há mais de 5 anos, você sabe exatamente como é que É verdade. o nosso ramo. Então, aceite que é melhor. Meu amigo Adolfo, E é bom. lhe agradecer, vou falar aqui por mim, depois o Felipe faz o encerramento aí junto Muito com satisfeito você. de estar aqui com você. Agradecer muito por essa, repito que eu digo, reforçando aqui, não fique cheio de dedos não, porque é verdade. Uma aula pela experiência que você tem de vida, pelo seu empreendedorismo e por tudo que você construiu. Obrigado. E está construindo, né? A gente viu agora a realidade de uma fusão. Rapaz, isso é muito rico para quem está nos assistindo e está com essa visão de empreender, assim, uma verdadeira aula de vida e de competência. Parabéns Obrigado. mesmo e fico muito feliz pela parceria. Vamos juntos, Vamos Filipão. juntos. Me ajude na carreira de influência. Não, Então- vamos lá. Eu vou puxar o time de marketing aí, vou fazer a consultoria. Mas Rapaz, acredito que eu sou tímido. Que é isso. Por incrível que pareça. Olha, Porque quando fala desse assunto aí, parece que aí é o arquétipo do Não, mas diferente olha, aqui que eu assumo. além de toda a experiência, toda a riqueza que foi, a sua didática é muito boa e faz com que as pessoas aprendam e entendam isso de uma forma muito tranquila. Muito bom. E quando a gente fala, você falou da timidez, mas só aproveitar, né, quando a gente fala de influencer, a gente que é dessa área, a gente quer pessoas que realmente a gente se identifique mesmo, né? Às vezes, tem um skill mais envergonhado ou algo parecido. Isso não é um problema. Tem que ser como você é. Se o que você está trazendo é real, verdadeiro e as pessoas se identificam com aquilo que você está falando, aquilo vai fluir super certeza. bem. Como foi o nosso podcast agora. Exatamente. Fantástico. Eu queria te agradecer, antes de mais nada, pelo convite, por ter aceitado estar aqui no nosso primeiro episódio. Como a gente disse, no primeiro episódio a gente efetivamente queria que fosse algo Legal, especial, obrigado. diferente, Foi bastante. com uma construção muito rica, com uma história de muito sucesso. E como você falou, não cheguei ainda lá no final, mas a caminhada até agora está muito boa. Tá boa. Legal. E aí eu queria te agradecer mais uma vez. Venha quantas vezes você quiser. Aqui, Obrigado. a casa é Está sua. sempre aberta. E eu queria agradecer para vocês que nos ouviram, que nos assistiram no podcast Empreende Contador. A gente, daqui para frente, é só história boa, viu, pessoal? Podem ter certeza que a gente vai trazer convidados especiais, a gente vai ter uma temporada aí de muito sucesso. E para você não perder nenhum episódio, por favor, não deixe de se inscrever nas nossas redes sociais, na rede social da Fotos Tecnologia, do Empreende Contador e também no Spotify, onde nós temos um canal onde vai passar esse podcast. E lá no YouTube, não esqueça de se inscrever no nosso YouTube e ativar o sininho para que você não perca absolutamente nada do que a gente está trazendo aqui, do sucesso que esses empreendedores contábeis têm.
É isso, gente. Muito obrigado e até o próximo episódio. Grande abraço, até a próxima. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado.